Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 6º, abril de 1863, número 4. Estudo sobre os possessos de Morzine. Causas da obsessão e meios de combatê-las. 4º artigo. Nota de Allan Kardec, 20. Vídeos números de dezembro de 1862, janeiro e fevereiro de 1863. Numa segunda edição de sua brochura sobre a epidemia de Morzine, nota de Allan Kardec, 21. Brochura em 8º, livraria de Adrien Delahaye. Preço de l'École de Médecine. Preço, 2 francos. O Dr. Constant respondeu ao Sr. de Mirville que criticou o seu ceticismo relativo aos demônios e o censurou por não ter estado nos lugares. É certo que ele se deteve em Toulon, não por temer os diabos, mas o caminho, mas nem por isso se julga o homem menos informado. Censura-me ainda, como a outro médico, por ter partido de Paris com juízo já formado. Com todo o direito, se me permite, posso devolver-lhe a censura. Neste ponto, estaremos então ex aequo. Nota explicativa 22. Expressão latina, com equidade. Não sabemos se o Sr. de Mirville teria ido lá com a firme predisposição de não ver absolutamente nenhuma afecção física nos doentes de Morzine. Mas é bem evidente que o Dr. Constant lá foi com a de não ver nenhuma causa oculta. O preconceito, no sentido qualquer, é a pior condição para um observador, porque então tudo vê e tudo refere do seu ponto de vista, negligenciando o que pode haver de contrário. Certamente não é o meio de chegar à verdade. A opinião inflexível do Dr. Constant, no que respeita à negação das causas ocultas, ressalta que ele, a priori, repele como errônea toda observação e toda conclusão que se afastem de sua maneira de ver nos relatórios feitos antes do seu. Assim, quando o Dr. Constant insiste sobre a constituição débil, linfática e raquítica dos habitantes, a insalubridade da região, a má qualidade e a insuficiência da alimentação, o Dr. Arthur, médico-chefe dos alienados de Lyon, que foi enviado a Morzine, diz em seu relatório que a constituição dos habitantes é boa e os escrofulosos são raros. Não obstante, todas as suas pesquisas apenas descobriu um caso de epilepsia e um de imbecilidade. Mas, replica o Dr. Constant, o Dr. Arthur só passou alguns dias na região. Assim não pôde ver senão pequena parte da população. Além disso, é muito difícil obter informações sobre as famílias. Outro relatório assim se exprime sobre o mesmo assunto. Nós, abaixo assinados, declaramos que, tendo ouvido falar dos casos extraordinários, levado à conta de possessão de demônios e ocorridos em Morzine, transportamo-nos para aquela paróquia. Nota explicativa 23. Nota do tradutor. A palavra paróquia, paroisse, não deve ser aqui entendida na sua acepção ordinária de circunscrição eclesiástica, mas comunidade administrativa rural do antigo regime, Ancien Régime, francês. Onde chegamos em 30 de setembro último,
1857, para testemunhar o que se passava e examinar tudo com maturidade e prudência, esclarecendo-nos por todos os meios fornecidos pela presença no lugar, a fim de poder formar um juízo razoável em semelhante matéria. Primeiro, vimos 8 jovens que estão libertas e 5 em estado de crise. A mais moça tem 10 anos e a mais velha 22. Segundo, conforme tudo quanto nos dizem e que pudemos observar, essas jovens estão em perfeito estado de saúde, fazem todas as obras e trabalhos que reclamam sua posição, de sorte que não se vê, quanto aos outros hábitos e ocupações, nenhuma diferença entre elas e as demais moçoilas da montanha. Terceiro, vimos estas moças, as não curadas, nos momentos de lucidez. Ora, podemos assegurar que nada foi observado nelas, seja idiotia, seja predisposição para as crises atuais, por falhas de caráter ou por exaltação de espírito. Aplicamos a mesma observação às que são curadas. Todas as pessoas que consultamos sobre os antecedentes e os primeiros anos dessas moças nos garantiram que elas estavam, no que respeita à inteligência, no mais perfeito estado. Quarto, o maior número destas moças pertence a famílias honestas e abastadas. Quinto, asseguramos que pertencem a famílias que gozam de boa reputação, entre as quais existem algumas cuja virtude e piedade são exemplares. Daqui a pouco daremos a continuação deste relatório relativamente a certos fatos. Queríamos apenas constatar que nem todos viram as coisas sob cores tão negras quanto o Dr. Constant, que representa os habitantes como vivendo na extrema miséria, e dos mais cabeçudos, obstinados e mentirosos, embora no fundo fossem bons e, sobretudo, piedosos ou antes devotos. Ora, quem tem razão? Somente o Dr. Constant ou vários outros não menos honrados que certificam ter bem observado? De nossa parte, não vacilamos em nos colocar ao lado dos últimos, em razão daquilo que vimos e do que nos disseram várias autoridades médicas e administrativas da região, e em manter a opinião emitida em nossos artigos precedentes. Para nós, a causa primeira não está na constituição, nem no regime higiênico dos habitantes, porquanto, como fizemos notar, há muitas regiões, a começar pelo Valais limítrofe, em que as condições de toda a natureza, morais e outras, são infinitamente mais desfavoráveis, e onde, entretanto, não se alastra essa doença. Daqui a pouco, nós a veremos circunscrita não ao vale, mas apenas aos limites da comuna de Morzine. Nota 24 do tradutor. A grafia correta é Morzine e não Morzines, como muitas vezes aparece no texto original. Se, como afirma o Dr. Constant, a causa fosse inerente à localidade, ao gênero de vida e à inferioridade moral dos habitantes, perguntamos ainda por que o efeito é epidêmico e não endêmico, como o bócio e o cretinismo no Valais? Por que as epidemias do mesmo gênero de que fala a história se produzem nas casas religiosas, onde nada falta e que se encontram nas melhores condições de salubridade? Não obstante, eis o quadro que o Dr. Constant faz do caráter dos habitantes de Morzine. Uma estada prolongada, visitas sucessivas e diárias, mais ou menos em cada casa, permitiram-me chegar a outras constatações. Os habitantes de Morzine são afáveis, honestos, de grande piedade. Talvez fosse mais acertado dizer de grande devoção.
São obstinados e dificilmente renunciam a uma ideia que adotaram, o que, além de outros inconvenientes, acrescenta o de os tornarem litigantes, outra fonte de mal-estar e de miséria, porque as condições não são fáceis. Mas só muito raramente a justiça criminal encontra culpados entre eles. Tem um semblante grave e sério que parece um reflexo da natureza áspera que os rodeia e que lhes imprime uma espécie de marca particular que os faria ter tomados por membros de uma vasta comunidade religiosa. Com efeito, sua existência pouco difere da de um convento. Seriam inteligentes se seu raciocínio não fosse obscurecido por uma profusão de crenças absurdas ou exageradas, por um invencível arrastamento para o maravilhoso, legado pelos séculos passados e ainda não curado no século atual. Todos gostam de contos e histórias impossíveis. Conquanto honestos por natureza, alguns mentem com imperturbável altivez para sustentar o que disseram no gênero. Estou convencido de que eles acabam mentindo de boa fé por crerem nas próprias mentiras e nas dos outros. Para ser justo, é preciso dizer que a maioria não mente, limitando-se a contar vagamente o que viu. Aos nossos olhos, a causa é independente das condições físicas dos homens e das coisas. Se manifestamos tal opinião, não é com a ideia preconcebida de ver por toda parte a ação dos espíritos, já que ninguém admite sua intervenção com mais reserva que nós, mas por uma analogia que notamos entre certos efeitos e os que nos são demonstrados como resultado evidente de uma causa oculta. Mas, ainda uma vez, como admitir essa causa quando não se crê na existência dos espíritos? Como se admitir com Raspail as afecções produzidas por seres microscópicos se nega a existência de tais animálculos porque não foram vistos? Antes da invenção do microscópio, Raspail teria passado por louco por ver animais em toda parte. Hoje, que se está muito mais esclarecido, não se vêem espíritos. Para isso, no entanto, só falta pôr óculos. Não negamos que haja efeitos patológicos na afecção de que se cuida, porque a existência nos mostra muitas vezes em casos semelhantes, mas dizemos que são consecutivos e não causais. Se um médico espírita tivesse sido enviado a Morzine, teria visto que outros não viram, sem, por isso, negligenciar os fatos fisiológicos. Depois de haver falado do Sr. de Merville, que, diz ele, se deteve no caminho, acrescenta o Dr. Constant. O Sr. Allan Kardec fez a viagem completa, nos números de dezembro de 1862 e janeiro de 1863 da sua Revista Espírita. Já publicou 2 artigos que não passam de preliminares. O exame dos fatos virá no número de fevereiro. Entretanto, já nos adverte que a epidemia de Morzine é semelhante à que assolou a Judéia ao tempo do Cristo. É bem possível. Com o risco de ser censurado por alguns leitores que talvez achassem que eu faria melhor se não falasse dos espíritos, conclamo vivamente aos que lerem esta brochura a ler o mesmo assunto nos autores que acabo de citar. Todavia, não deveriam equivocar-se quanto ao objetivo de meu convite. Quanto mais leitores sérios houver para as obras do Espiritismo, mais cedo será completa justiça a uma crença, a uma ciência, como dizem, sobre a qual talvez eu pudesse arriscar uma opinião, depois de haver constatado tantas vezes o seu resultado. O contingente bastante notável que ele fornece anualmente à população de nossos asilos de alienados. Por aí se pode ver com que ideias o Dr. Constant foi a Morzine. Certamente
não o levaremos a pensar como nós, apenas lhe diremos que está demonstrado pela experiência que o resultado da leitura das obras espíritas é completamente diferente do que ele espera, pois tal leitura, em vez de fazer pronta justiça a essa pretensa ciência, anualmente multiplica os adeptos aos milhares, que hoje são contados no mundo inteiro por 5 ou 6 milhões, dos quais a 10ª parte só na França. Se ele objetasse que todos são tolos e ignorantes, nós lhe perguntaríamos por que essa doutrina conta no número de seus mais firmes partidários tão grande número de médicos em todos os países, tanto dos que assinam a revista como atesta a nossa correspondência, quanto dos que presidem ou fazem parte de grupos e sociedades espíritas, sem falar no número não menos expressivo de adeptos pertencentes a posições sociais, onde só se chega pela inteligência e pela instrução. Isto é um fato material que ninguém pode negar. Ora, como todo efeito tem uma causa, a causa desse efeito está no fato de o Espiritismo não parecer a toda a gente assim tão absurdo, levando alguns a dizer: infelizmente é verdade, exclamam os adversários da doutrina. Assim, não temos mais de cobrir o rosto pela sorte da humanidade em sua marcha para a decadência. Resta a questão da loucura. O lobisomem de hoje, com o auxílio do qual se procura amedrontar as populações, que quase já não se alvoroçam, como bem se vê. Quando esse meio estiver esgotado, certamente conceberão outro. Enquanto se espera, chamamos a atenção dos leitores para o artigo publicado no número de fevereiro de 1863, intitulado A Loucura Espírita. Os primeiros sintomas da epidemia de Morzine se manifestaram em março de 1857, em 2 meninas de cerca de 10 anos. No mês de novembro seguinte, o número de doentes era de 27, e em 1861 atingiu a cifra máxima de 120. Se dessemos conta dos fatos segundo o que vimos, poderiam dizer que vimos o que quisemos ver. Aliás, chegamos no declínio da doença, e ali não ficamos o bastante para tudo observar. Citando as observações alheias, não nos acusarão de somente ver pelos próprios olhos. Tomamos as observações que se seguem do relatório cujo extrato fizemos acima. Essas moçoilas falam francês durante a crise com admirável facilidade, mesmo as que, fora daí, só conhecem algumas palavras. Uma vez em crise, as jovens perdem completamente a reserva, seja para o que for. Também perdem inteiramente toda a afeição de família. De ordinário, a resposta é pronta e fácil. Dir-se-ia que vem antes da interrogação. Esta resposta é sempre adrema. Nota 25. Relativo à coisa, referindo-se a argumento que tem relação com o assunto em pauta. Exceto quando quem fala responde por tolices, insultos ou uma recusa afetada. Durante a crise, o pulso fica calmo e, no maior furor, a personagem tem um ar de domínio, como alguém que tivesse a cólera sob o seu comando, sem parecer exaltada nem tomada por um acesso de febre. Notamos durante as crises uma insolência extraordinária, que ultrapassa qualquer limite em mocinhas que, fora desse estado, são doces e tímidas. Durante a crise, há em todas as meninas um caráter de impiedade permanente, levado além de todo o limite, dirigido contra tudo o que lembra Deus, os mistérios da religião,
Maria, os santos, os sacramentos, a prece, etc. O caráter dominante desses momentos terríveis é o ódio a Deus e a tudo quanto a ele se refere. Constatamos muito bem que essas jovens revelam coisas que chegam de longe, bem como fatos passados de que não tinham conhecimento. Também revelaram pensamentos de várias pessoas. Algumas vezes anunciaram o começo, a duração e o fim das crises, o que farão mais tarde e o que não farão. Sabemos que deram respostas exatas a perguntas feitas em línguas que elas desconheciam, como alemão, latim, etc. No estado de crise, essas jovens são dotadas de uma força desproporcional à sua idade, pois são precisos 3 ou 4 homens para conter, durante o exorcismo, meninas de 10 anos. É de notar-se que durante a crise, as meninas não sofrem danos materiais, nem pelas contorções que parecem capazes de deslocar os membros, nem pelas quedas, nem pelas pancadas que se dão com violência. Em suas respostas, há sempre a distinção de várias personagens, a filha e ele, o demônio e o danado. Fora da crise, essas meninas não guardam nenhuma lembrança do que disseram ou fizeram, quer a crise tenha durado todo o dia, quer tenham feito trabalhos prolongados ou incumbências dadas no estado de crise. Para concluir, diremos que a nossa impressão é de que tudo isto é sobrenatural, na causa e nos efeitos, e conforme as regras da lógica e de tudo quanto nos ensinam a teologia, a história eclesiástica e o Evangelho. Declaramos que, em nossa opinião, há uma verdadeira possessão do demônio, em testemunho do que, assinado, asteriscos. Morzine, 5 de outubro de 1857. Eis como o Dr. Constant descreve as crises dos doentes de acordo com as suas próprias observações. Em meio à mais completa calma, raramente à noite, de repente, sobrevêm bocejos, espreguiçamentos, alguns tremores, pequenos solavancos de aspecto coreico nos braços. Pouco a pouco, e em curto espaço de tempo, como por efeito de descargas sucessivas, esses movimentos se tornam mais rápidos, depois mais amplos e logo não parecem mais que um exagero dos movimentos fisiológicos. A pupila se dilata e se contrai alternadamente, e os olhos participam dos movimentos gerais. Nesse momento, as doentes, cujo aspecto a princípio parecia exprimir terror, entram num estado de furor que vai sempre crescendo, como se a ideia que as domina produzisse 2 efeitos quase simultâneos: depressão e excitação logo depois. Elas batem nos móveis com força e vivacidade. Começam a falar, ou melhor, a vociferar. O que dizem, mais ou menos todas, quando não superexcitadas por perguntas, reduzem-se a palavras indefinidamente repetidas. Não, vermelho. Elas chamam vermelhos aqueles em cuja piedade não acreditam. Algumas acrescentam juramentos. Se junto delas não se acha nenhum espectador estranho, se não lhe fizerem perguntas, repetem incessantemente a mesma coisa, sem nada acrescentar. Caso contrário, respondem ao que pergunta o espectador e mesmo aos pensamentos que lhes atribuem, às objeções que prevêem, mas sem se afastarem da ideia dominante, a esta referindo tudo o que elas dizem. Assim, muitas vezes, tu crês, B, descrente, que somos loucas, que apenas sofremos da imaginação? Somos danadas, SND, somos os diabos do inferno.
E como é sempre um diabo que fala pela sua boca, o suposto diabo, algumas vezes, conta o que fazia na terra, o que fez depois no inferno, etc. Em minha presença, acrescentavam invariavelmente: não são os teus médicos que nos curarão, nós nos muito bem de seus remédios. Podes perfeitamente fazer a menina tomar. Eles a atormentarão e a farão sofrer. Mas a nós eles nada farão, porque somos diabos, e de santos padres e de bispos que precisamos, etc. O que não os impede de insultar os sacerdotes quando estes estão presentes, sob o pretexto de que não são bastante santos para ter ação sobre os demônios. Perante o prefeito e os magistrados era sempre a mesma ideia, mas com outras palavras. À medida que elas falam, sempre com a mesma veemência, suas fisionomias não têm outro aspecto senão a do furor. Por vezes o pescoço incha e a face se injeta. Noutras empalidece, como só ia acontecer a pessoas normais que, conforme a Constituição, coram ou empalidecem durante um violento acesso de cólera. Frequentemente os lábios estão úmidos de saliva, o que leva a dizer que as doentes espumavam. Limitados inicialmente às partes superiores, os movimentos ganham sucessivamente o tronco e os membros inferiores. A respiração torna-se ofegante. As doentes redobram o furor, tornam-se agressivas, deslocam móveis e atiram cadeiras, tamboretes, isto é, tudo que lhes cai às mãos sobre os assistentes. Precipitam-se sobre estes para lhes bater, tanto nos parentes quanto nos estranhos. Jogam-se ao chão, sempre continuando com os mesmos gritos. Rolam-se, batem as mãos no solo e mesmo no próprio peito, no ventre, na região anterior do pescoço, e procuram arrancar algo que parece incomodá-las nesses pontos. Viram-se e reviram-se de um salto só. Vi duas que, levantando-se como que impulsionadas por uma mola, se inclinavam para trás de tal modo que a cabeça tocava o solo, ao mesmo tempo que os pés. Esta crise dura mais ou menos 10, 20 minutos, meia hora, conforme a causa que a provocou. Se é a presença de um estranho, sobretudo um padre, é muito raro que termine antes que a pessoa se tenha afastado. Neste caso, os movimentos convulsivos não são contínuos. Depois de terem sido violentos, enfraquecem e param para recomeçar imediatamente, como se esgotada a força nervosa repousasse um momento para se refazer. Durante a crise, o pulso e os batimentos cardíacos não estão acelerados. Dá-se comumente o contrário. O pulso se concentra, torna-se fraco, lento e as extremidades se esfriam, apesar da violência da agitação e dos golpes furiosos desferidos de todos os lados. As mãos ficam geladas. Contrariamente ao que se vê muitas vezes em casos análogos, nenhuma ideia erótica se mistura ou parece juntar-se à ideia demoníaca. Eu mesmo me surpreendi com essa particularidade, por ser comum a todos os doentes. Nenhuma diz a mais leve palavra ou faz o menor gesto obsceno. Em seus mais desordenados movimentos, jamais se descobrem, e se seus vestidos se levantam um pouco quando rolam por terra, é muito raro que não os recomponham imediatamente. Não parece que haja aqui lesão da sensibilidade genital. Assim, jamais se tratou de íncubos e súcubos ou de cenas de feitiçaria. Todas as doentes pertencem como demoniomaníacas ao segundo
dos 4 grupos indicados pelo Sr. Macário. Algumas escutam a voz dos diabos, muito mais geralmente falam por sua boca. Depois da grande desordem, pouco a pouco os movimentos se tornam menos rápidos. Alguns gases se escapam pela boca e a crise termina. A doente olha em redor com o ar um pouco espantado, arruma os cabelos, apanha e coloca o seu gorro, bebe alguns goles de água e retoma o seu trabalho, como fizesse algum quando a crise começara. Quase todas dizem não sentir cansaço, nem se lembram do que disseram ou fizeram. Nem sempre esta última afirmação é sincera. Surpreendi algumas que se lembravam muito bem, apenas acrescentavam: bem sei que ele, o diabo, disse ou fez tal coisa, mas não sou eu. Se minha boca falou, se minhas mãos bateram, era ele que as fazia falar e bater. Bem que eu queria ficar tranquila, mas ele é mais forte do que eu. Esta é a descrição do estado mais frequente, mas, entre os extremos, existem vários graus, desde a doente que só tem crises de gastralgia até a que chega ao último paroxismo do furor. Feito esse reparo, não encontrei nas doentes visitadas algumas poucas diferenças dignas de nota. Uma chamada Jeanne Pierre, 48 anos, solteira, histérica de velha data, sente animais que não passam de diabos, que lhe correm pelo rosto e a mordem. A mulher, Nicolas B., 38 anos, doente há 3 anos, leite durante as crises. Atribui sua doença a um copo de vinho que bebeu em companhia de um desses que fazem mal. Jean G., 37 anos, solteira, é aquela cujas crises diferem mais. Não tem movimentos clônicos generalizados, que se veem nas outras e quase nunca fala. Desde que sente vir a crise, vai sentar-se e se põe a balançar a cabeça para frente e para trás. Inicialmente lentos e pouco pronunciados. Os movimentos vão se acelerando e acabam fazendo a cabeça descrever um círculo com incrível rapidez, cada vez mais amplo, até vir alternativa e regularmente bater o dorso e o peito. A intervalos, o movimento cessa por um instante e os músculos contraídos mantêm a cabeça fixa na posição em que se encontrava ao parar, sem que haja possível, mesmo com esforços, reerguê-la ou flexioná-la. Victor V., 20 anos, foi uma das primeiras a adoecer aos 16 anos. Assim conta seu pai o que ela sofreu. Jamais tinha sentido algo quando um dia foi assaltada pelo mal na igreja. Durante os 2 ou 3 primeiros dias, apenas saltava um pouco. Um dia trouxe o meu jantar na paróquia onde eu trabalhava. Neste momento, o sino tocava, anunciando o Ângelus, quando, de repente, ela se pôs a saltar e se jogou no chão, gritando e gesticulando, jurando após o badalar do sino. Como casualmente lá se achasse o cura de Montrion, ela o injuriou, chamou o SCH de Montrion. O cura de Morzine também veio para junto dela, no momento em que a crise terminava, mas logo ela recomeçou, porque ele fez o sinal da cruz em sua fronte. Tinham-na exorcizado várias vezes, mas vendo que nada a curava, nem exorcismos, nem outra coisa, levei-a a Genebra, ao senhor Lafontaine, magnetizador. Ali permaneceu 1 mês e voltou completamente curada. Guardou equilíbrio por cerca de 3 anos. Há 6 semanas houve uma recidiva, mas ela já não tinha crise. Não queria ver ninguém e se trancava em casa. Só comia quando eu tinha algo de bom para lhe dar,
pois do contrário não podia engolir. Não se sustentava em pé e nem ao menos movia os braços. Várias vezes tentei pô-la em pé, mas ela não se sentia e logo caía, desde que eu não mais a sustentava. Então resolvi levá-la ao Sr. Lafontaine. Não sabia como conduzi-la. Ela me disse: quando estiver na comuna de Montrion, andarei bem. Auxiliado por um dos meus vizinhos, nós a carregamos até Montrion. Mas logo do outro lado da ponte ela andou, só se queixava apenas de um gosto horrível na boca. Depois de 2 sessões com o Sr. Lafontaine, já estava melhor e agora está empregada como doméstica. Foi geralmente notado, diz o Dr. Constant, que uma vez fora da comuna, só raramente as doentes têm crises. Um dia, o prefeito que me acompanhava foi surpreendido por uma doente que, violentamente, lhe atirou uma pedra contra o rosto. Quase ao mesmo instante, outra doente se precipitava sobre ele, armada com um grande pedaço de pau, para também lhe bater. Vendo esta vir, ele lhe mostrou a extremidade pontiaguda de sua bengala ferrada, ameaçando perfurar-lhe o corpo, caso avançasse. Ela parou, deixou cair o porrete e contentou-se em injuriá-lo. Não obstante as corridas, os saltos e os movimentos violentos e desordenados das doentes, malgrado as pancadas a que se entregam, seus terrores e divagações, não se citam tentativas de suicídio nem acidentes graves com qualquer delas. Assim, não perde inteiramente a consciência e, ao menos, subsiste o instinto de conservação. Se ao iniciar a crise, uma mulher segura o filho nos braços, acontece muitas vezes que um diabo, menos mau que o que vai operá-la, lhe diz: deixa esta criança. Ele, outro diabo, lhe faria mal. Por vezes dá-se o mesmo quando tem uma faca ou outro instrumento suscetível de causar ferimentos. Como as mulheres, os homens sofreram a influência da crença que a todos deprime em graus diversos, embora neles os efeitos tenham sido menores e bastante diferentes. Alguns sentem absolutamente as mesmas dores que as mulheres. Como estas, eles se sentem sufocações, experimentam uma sensação de estrangulamento e acusam a sensação da bola histérica, mas nenhum chegou às convulsões. E se houve alguns raros exemplos de acidentes convulsivos, quase sempre podem ser atribuídos a um estado mórbido anterior e diferente. O único representante do sexo masculino que pareceu ter tido crises da mesma natureza que as das moças foi o jovem T. São geralmente as moças de 15 a 25 anos que foram atingidas. Ao contrário, no sexo oposto, com exceção do jovem T, são apenas homens maduros, como acabo de dizer, os quais as vicissitudes da vida poderiam perfeitamente ter trazido outras preocupações pré-existentes ou acrescentadas às causas pela doença. Depois de haver discutido a maioria dos fatos extraordinários narrados a respeito das doentes de Morzine e tentado provar o estado de degradação física e moral dos habitantes em consequência de afecções hereditárias, acrescenta o Dr. Constant. É, pois, necessário ter como certo que tudo quanto se diz em Morzine, uma vez estabelecida a verdade, acha-se consideravelmente reduzido. Cada um concebeu sua história e quis ultrapassar o outro. Tais exageros se encontram em todos os relatos de epidemias desse gênero. Ainda mesmo que alguns fatos fossem reais em todos os pontos
e escapassem a toda interpretação, seria motivo para lhes buscar uma explicação fora das leis naturais? Corresponderia a dizer que todos os agentes, cujo modo de ação ainda não foi descoberto e escapa à nossa análise, são necessariamente sobrenaturais. Tudo o que se viu em Morzine, sobretudo aquilo que se conta, poderá, para certas pessoas, ser interpretado como sinal manifesto de uma possessão. Mas é também, muito certamente, o de uma moléstia complexa que recebeu o nome de histereodemonomania. Em suma, acabamos de ver uma região cujo clima é rude e a temperatura muito variável, onde a histeria, em todos os tempos, foi considerada endêmica. Uma população cuja alimentação sempre é a mesma para todos, mais pobres ou menos pobres, é sempre má, é composta de alimentos geralmente alterados, que podem provocar e provocam desarranjos das funções dos órgãos da nutrição. E por aí, nevroses particulares. Uma população de constituição pouco robusta e especial, marcada muitas vezes por predisposições hereditárias. Ignorantes e vivendo num isolamento quase completo, muito impiedosa, mas de uma piedade que tem por base mais o medo que a esperança, muito supersticiosa, e essa superstição, essa chaga que São Tomé chamava um vício oposto à religião por excesso, tem sido mais alimentada que combatida, embalada por histórias de feitiçaria, que são, fora das cerimônias da igreja, a única distração que a severidade religiosa exagerada não pôde impedir, de uma imaginação viva, muito impressionável, que precisaria de algum alimento e que não encontra senão nessas mesmas cerimônias. Resta-nos examinar as relações que podem existir entre os fenômenos acima descritos e os que produzem nos casos de obsessão e subjugação bem constatados, o que sem dúvida cada um já terá notado: o efeito dos meios curativos empregados, as causas da ineficácia do exorcismo e as condições nas quais podem ser úteis. É o que faremos no próximo e último artigo. Por ora diremos, como o Dr. Constant, que não há necessidade de buscar no sobrenatural a explicação dos efeitos desconhecidos. Neste ponto, concordamos perfeitamente com ele. Para nós, os fenômenos espíritas nada têm de sobrenatural. Revelam-nos uma das leis, uma das forças da natureza que não conhecíamos e que produz efeitos até agora inexplicados. Evidenciada pelos fatos e pela observação, esta lei será mais irracional porque tem como promotores seres inteligentes em vez de animais ou a matéria bruta? Será então um contrassenso acreditar em inteligências ativas além do túmulo, sobretudo quando se manifestam de maneira ostensiva? O conhecimento desta lei, levando certos efeitos à sua causa verdadeira, simples e natural, é o melhor antídoto contra as ideias supersticiosas. Resultado da leitura das obras espíritas. Cartas dos senhores Michel de Lyon e de Albi. Como resposta à opinião do Dr. Constant relativa ao efeito que deve produzir a leitura das obras espíritas, publicamos a seguir 2 cartas, entre milhares da mesma natureza que nos são dirigidas. Como vimos no artigo precedente, sua opinião é que esse efeito deve, inevitavelmente, fazer pronta justiça à pretensa ciência do Espiritismo. E é nessa qualidade que lhe recomenda a leitura. Ora, essas obras são lidas há mais de 6 anos e, deplorável para sua perspicácia, a justiça ainda não foi feita. Albi,
6 de março de 1863. Senhor Allan Kardec. Sei que não devo abusar do vosso precioso tempo. Assim me privo da felicidade de entreter-me longamente convosco. Direi que lamento amargamente não ter conhecido mais cedo vossa admirável doutrina, pois sinto que teria sido outro homem. Contudo, eu não sou médium, nem procuro sê-lo no momento, em razão de graves aborrecimentos que me obsediam incessantemente. Meu passado é de deplorável indiferença. Cheguei até a idade de 49 anos sem saber uma única prece. Desde que vos li, oro sempre à noite, às vezes pela manhã, sobretudo pelos meus inimigos. Vossa doutrina me salvou de muitas coisas e me fez suportar os reveses com resignação. Quanto eu vos poderia reconhecido, caro Senhor, se orasseis algumas vezes por mim. Aceitai, etc. Lyon, 9 de março de 1863. Meu caro mestre, devo começar pedindo que me perdoeis duplamente, primeiro por haver retardado muito o cumprimento de um dever desta natureza. Segundo, pela liberdade que tomo, sem ter a honra de ser conhecido, de vos entreter com coisas que me são, de certo modo, inteiramente pessoais. Esta consideração me obriga a ser tão breve quanto possível, para não abusar de vossa bondade, nem vos fazer perder comigo um tempo que poderíeis empregar mais utilmente para o bem geral. Há 6 meses que tenho a felicidade de ser iniciado na doutrina espírita. Senti nascer em mim um vivo sentimento de reconhecimento. Aliás, tal sentimento não deixa de ser a consequência muito natural da crença no Espiritismo. E desde que tenha sua razão de ser, deve igualmente manifestar-se. Em minha opinião, deve dividir-se em 3 partes, das quais a primeira a Deus, a quem diariamente todo o espírita deve agradecer esta nova prova de sua infinita misericórdia. A segunda pertence de direito ao próprio Espiritismo, isto é, aos espíritos bons e seus sublimes ensinamentos. A terceira, finalmente, àquele que nos guia na nova estrada, sentimos-nos felizes em reconhecê-lo como nosso venerado mestre. Assim compreendido, o reconhecimento espírita impõe, pois, 3 deveres bem distintos: para com Deus, para com os espíritos bons e para com o propagador de seus ensinamentos. Tenho esperança de me desobrigar para com Deus, pedindo-lhe perdão de meus erros passados e continuando a orar diariamente, tentarei saldar minha dívida ao Espiritismo, espalhando em meu redor, tanto quanto me permitam minhas pobres forças, os benefícios da instrução espírita. O fim desta carta, Senhor, é testemunhar-vos o vivo desejo que sentia de me desonerar para convosco, o que lamento fazer tão tardiamente. Apelo, pois, à vossa caridade e vos peço aceiteis esta sincera homenagem de um reconhecimento sem limites. Associando-me de coração aos que me precederam, venho dizer-vos: obrigado por nos haver tirado do erro, fazendo irradiar-se sobre nós a luz da verdade. Obrigado por nos ter feito conhecer os meios de chegar à verdadeira felicidade pela prática do bem. Obrigado por não temeres ser o primeiro a entrar na luta. O advento do Espiritismo no século XIX, numa época em que o egoísmo e o materialismo parecem dividir o império do mundo, é um fato muito importante e muito extraordinário para não provocar a admiração ou espanto das pessoas sérias e dos espíritos observadores. Esse fato é completamente inexplicável para os que recusam reconhecer a intervenção divina na marcha dos grandes acontecimentos que se realizam entre nós, e muitas vezes malgrado nosso. Mas um fato não menos surpreendente
é que se tem encontrado nesta mesma época de incredulidade um homem bastante crente, bastante corajoso para sair da multidão, abandonar a corrente e anunciar uma doutrina que devia pô-lo em desacordo com o maior número, pois seu objetivo é combater e destruir os preconceitos, os abusos e os erros do povo. E, enfim, pregar a fé dos materialistas, a caridade aos egoístas, a moderação aos fanáticos, a verdade a todos. Este fato está hoje realizado, portanto, não era impossível, mas para realizá-lo era preciso uma coragem que só a fé pode dar. Eis o que causa a nossa admiração. Semelhante devotamento, meu caro mestre, não podia deixar de dar frutos. Assim, desde já podeis começar a receber a recompensa de vosso labor, contemplando o triunfo da doutrina que ensinastes. Se vos preocupar com o número e a força dos vossos adversários, descestes sozinho à arena e aos gracejos injuriosos opusestes uma inalterável serenidade. Aos ataques e calúnias respondeste com a moderação. Assim, em pouco tempo o espiritismo propagou-se por todas as partes do mundo. Hoje seus adeptos se contam aos milhões e coisas extraordinárias se recrutam em todos os graus de escala social. Ricos e pobres, ignorantes e sábios, livres pensadores e puritanos, todos responderam ao apelo do espiritismo e cada classe se empenhou em fornecer seu contingente nesta grande cruzada da inteligência. Luta sublime, onde o vencido tem orgulho de proclamar sua derrota e mais orgulhoso ainda de poder combater sob a bandeira dos vencedores. Essa vitória não apenas honra aquele que a conquista, mas também atesta a justeza da causa, isto é, a superioridade da doutrina espírita sobre todas que a precederam e, por conseguinte, sua origem divina. Para o adepto fervoroso, o fato não pode ser posto em dúvida e o espiritismo não pode ser obra de alguns cérebros dementes, como seus detratores tentaram demonstrar. É possível que o espiritismo seja uma obra humana. Deve ser e é, com efeito, uma revelação divina. Se assim não fosse, já teria sucumbido e seria impotente perante a indiferença e o materialismo. Toda ciência humana é sistemática em sua essência e, por isso mesmo, sujeita a erro. Daí porque só pode ser admitida por um pequeno número de indivíduos que, por ignorância ou por cálculo, lhe propagam as crenças errôneas, crenças que caem por si mesmas depois de algum tempo de prova. O tempo e a razão sempre têm feito justiça às doutrinas abusivas e destruídas de fundamento. Nenhuma ciência, nenhuma doutrina pode reclamar estabilidade se no seu conjunto e nos menores detalhes não possuir essa emanação pura e divina que chamamos verdade, porque só a verdade é imutável como o Criador, que é a sua fonte. Encontramos um exemplo muito consolador nas divinas palavras do Cristo, que o Santo Evangelho, não obstante sua longa e aventurosa peregrinação, nos transmitiu tão suaves, tão puras quanto eram ao saírem da boca do Divino Renovador. Depois de 18 séculos de existência, a doutrina do Cristo nos parece tão luminosa quanto na época de seu nascimento. A despeito das falsas interpretações de uns, das perseguições de outros, e embora pouco praticada em nossos dias, nem por isso ficou menos enraizada na lembrança dos homens. A doutrina do Cristo é, pois, uma base inquebrantável, contra a qual as paixões humanas incessantemente se vêem quebrar. Como a vaga impotente se arrebenta contra o rochedo, as tempestades do erro se esgotam
e vãos esforços contra o farol da verdade. Sendo o Espiritismo a confirmação, o complemento dessa doutrina, é justo dizer-se que se transformará num monumento indestrutível, visto ter Deus por princípio e a verdade por base. Assim como nos sentimos felizes por predizer seu longo destino, entrevemos com felicidade o momento em que se tornará crença universal. Esse momento não estará muito distante, porque os homens não tardarão a compreender que não há felicidade possível na terra sem fraternidade. Compreenderão também que a palavra virtude não deve apenas errar sobre os lábios, mas gravar-se profundamente nos corações. Compreenderão, enfim, que aquele que assume a tarefa moral de pregar a moral deve, antes de tudo e acima de tudo, pregá-la pelo exemplo. Para o meu caro mestre, porque a grandeza do assunto me arrasta a alturas onde não me é possível manter. Mãos mais hábeis que as minhas já pintaram com vivas cores o quadro tocante que minha pena ignorante em vão tenta esboçar. Rogo que me perdoeis por vos haver entretido tanto tempo com meus próprios sentimentos. Mas eu tinha um desejo invencível de me desafogar no seio daquele que havia dado a calma à minha alma, substituindo a dúvida que há 15 anos a torturava por uma certeza consoladora. Fui sucessivamente católico fervoroso, fatalista, materialista, filósofo resignado, mas dou graças a Deus por nunca ter sido ateu. Vociferava contra a providência, sem, contudo, jamais negar a Deus. Para mim, as chamas do inferno há muito se havia extinguido. Entretanto, meu espírito não estava tranquilo quanto ao futuro. Apesar de os gozos celestes preconizados pela Igreja não terem atrativos suficientes para exortarem a virtude, raramente a consciência aprovava minha conduta. Eu estava em contínua dúvida. Apropriando-me do pensamento de um grande filósofo, a consciência foi dada ao homem para o atormentar. Cheguei à conclusão de que o homem deve evitar cuidadosamente tudo quanto possa perturbar a sua consciência. Assim, teria evitado cometer uma grande falta, porque a minha consciência a isso se opunha. Teria praticado algumas boas obras para experimentar a satisfação que elas proporcionavam, mas nada entrevia além. A natureza me havia tirado do nada. A morte devia levar-me ao nada. Muitas vezes, esse pensamento me engolfava em profunda tristeza. Mas, por mais que consultasse, que buscasse, nada me fazia decifrar o enigma. As desigualdades sociais me chocavam e, muitas vezes, indagava por que havia nascido em posição inferior, onde me achava tão mal colocado. Não podendo responder, dizia o acaso. Uma consideração de outro gênero me fazia sentir horror ao nada. De que valia instruir-me? Para brilhar num salão, é preciso fortuna. Para me tornar um poeta, um grande escritor, é preciso um talento natural. Mas, para mim, simples artesão, talvez destinado a morrer sobre o banco de trabalho, ao qual me ligara pela necessidade de ganhar o pão de cada dia? Para que me instruir? Eu não sabia quase nada, e isso já era muito. Meu saber de nada me servia em vida e devia extinguir-se com a morte. Tal pensamento surgia frequentemente em meu espírito. Chegara mesmo a maldizer essa instrução que facultava ao filho do operário. Não obstante muito exígua, muito incompleta, essa instrução me parecia supérflua e não só prejudicial à felicidade do pobre, mas incompatível com as exigências de sua condição. Em minha opinião, era uma calamidade a mais
para o pobre, pois fazia com que compreendesse a importância do mal sem lhe indicar o remédio. É fácil explicar os sofrimentos morais de um homem que, sentindo bater no peito um coração nobre, é obrigado a curvar a sua inteligência à vontade de um indivíduo do qual um punhado de escudos, muitas vezes mal adquiridos, constitui todo o mérito e todo o saber. É então que se precisa apelar à filosofia. E olhando o topo da escada social, a gente diz: o dinheiro não traz felicidade. Depois, olhando para baixo, vêm-se pessoas numa posição inferior à sua e se acrescenta: tenhamos paciência, há outros que se queixam mais que nós. Mas, se por vezes essa filosofia da resignação, jamais produz a felicidade. Eu estava nessa situação quando o Espiritismo veio tirar-me do lamaçal de provas e de incertezas, onde me afundava cada vez mais, malgrado os esforços que fazia para sair. Durante 2 anos, ouvi falar do Espiritismo sem lhe prestar uma atenção séria. Como diziam seus adversários, eu julgava que um novo charlatanismo se havia infiltrado entre os outros. Mas, enfim, cansado de ouvir falar de uma coisa da qual realmente não conhecia senão o nome, resolvi instruir-me. Então, adquiri o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Li, ou melhor, devorei essas 2 obras com tal avidez e satisfação que é impossível definir. Qual não foi minha surpresa, lançando os olhos sobre as primeiras páginas, ao ver que se tratava de filosofia moral e religiosa, quando eu esperava ler um tratado de magia, acompanhado de histórias maravilhosas. Logo a surpresa deu lugar à convicção e ao reconhecimento. Quando terminei a leitura, percebi com felicidade que era espírita há muito tempo. Agradeci a Deus que concedia este insigne favor. Doravante, poderei orar sem temer que minhas preces se percam no espaço, e suportarei com alegria as tribulações desta breve existência, sabendo que a minha miséria atual não passa de justa consequência de um passado culposo, ou um período de prova para alcançar um futuro melhor. Não há mais a dúvida. A justiça e a lógica nos desvendam a verdade, e nós aclamamos com felicidade essa benfeitora da humanidade. É quase inútil dizer-vos, meu caro mestre, quão grande era o meu desejo de ser médium. Assim, estudei com grande perseverança. Depois de alguns dias de observação, reconheci que era médium intuitivo. Meu desejo só se realizara parcialmente, pois desejava vivamente ser médium mecânico. A mediunidade intuitiva deixa por muito tempo a dúvida no espírito de quem a possui. Para dissipar todos os meus escrúpulos a respeito, tive de assistir a algumas sessões de espiritismo, a fim de poder fazer uma comparação entre a minha mediunidade e a dos outros médiuns. Foi então que compreendi o acerto de vossa recomendação que prescreve ler antes de ver, se quiser ficar convencido. Porque posso dizer-vos francamente, nada vi de convincente para um incrédulo. Eu daria tudo para ter sido admitido no número daqueles que a providência colocou sob a direção imediata de nosso bem-amado chefe, porque pensava que as provas deviam ser mais palpáveis, mais frequentes na sociedade que presidisse. Apesar disso, não fiquei nisso. Convidei alguns médiuns escreventes, videntes e desenhistas a se reunirem comigo para o trabalho comum. Foi então que tive a alegria de testemunhar fatos surpreendentes e obter as provas mais evidentes da excelência e da sinceridade do Espiritismo. Pela segunda vez, eu estava convencido. Junto a esta carta, já bem longa, algumas das minhas comunicações. Ficaria contente, meu caro mestre, se vos fosse possível dar-lhes uma olhadela e julgar de seu valor.
Do ponto de vista moral, eu as considero irrepreensíveis, mas do ponto de vista literário, como não estou apto a julgá-las, abstenho-me de qualquer apreciação. Se contra minha expectativa encontrardes alguns fragmentos que mereçam ser entregues à publicidade, peço que vos sirvais deles à vontade. Para mim seria uma grande felicidade poder levar o meu tijolo à construção do grande edifício. Daria grande valor a uma resposta pessoal, caro mestre, mas não ouso solicitá-la, por saber da impossibilidade material em que vos achais de responder a todas as cartas que vos são enviadas. Termino, enfim, rogando que me perdoeis esta extrema liberdade, esperando possais acreditar na sinceridade daquele que tem a honra de se dizer um dos vossos mais fervorosos admiradores e vosso muito humilde servidor. Michel, Rua Boutier, 25, Lyon.